Gente, eu fico imaginando. Eu já fui aluno, fiz vestibular, eu sei como é o momento que o aluno se prepara para aquela prova, desejando uma vaga numa faculdade, ele espera com muita ansiedade o momento em que vai ser divulgada a lista dos aprovados. E ele fica muito ansioso, inquieto, até ver se o seu nome está naquela lista, se afinal ele será chamado para participar do curso que pretendia. Tem gente que se prepara anos para um concurso público, tem como meta da sua vida, como meta profissional, entrar numa grande empresa estatal ou mesmo diretamente num serviço público, e essas pessoas sonham com o momento em que vai sair o resultado daquele concurso e o seu nome estará ali. Elas sendo chamadas para aquela vaga que tanto almejaram e que tanto esforço fizeram para conquistar. Fico imaginando um atleta de ponta, a aflição do seu coração, enquanto ele aguarda uma possível convocação para ele participar da seleção, de uma Olimpíada ou de algo semelhante. Uma enorme ansiedade por ser chamado, por ter o seu nome na lista, por ter seu nome citado. Aliás, quero falar com você, igreja querida, que igreja é essa? Essa semana vocês me proporcionaram uma das maiores emoções da minha vida. Vocês me proporcionaram uma das maiores emoções da minha vida. Na verdade, não foi para mim, foi para minha querida esposa. Mas, por volta do meio-dia, na quarta-feira, eu comecei a ouvir umas buzinas na rua lá de casa e não tinha a menor ideia do que era. Só tinha um agente de vocês infiltrado lá em casa, que era minha filha Ana Paula, que sabia. Mas eu não sabia, Fátima não sabia, ninguém sabia, fomos pegos totalmente de surpresa. Aí daqui a pouco eu saio de casa, olho para o meu lado esquerdo, aí vejo 3 carros virando no final da rua. Fiquei imaginando, mas que carros são esses? Enfeitados, barulhentos, estão vindo aí. E aí passaram 3. Lá na esquina, daqui a pouco eu vi, tem mais 2, são 5 carros barulhentos, daqui a pouco, não, são 10, 20, daqui a pouco não conseguia mais contar de tanto carro, a impressão que eu tinha era que os carros ficavam dando volta no quarteirão, para dar aquela sensação de ser ainda mais gente. E aí cada carro que passava, falava, Fatinha, nós chamamos, Fatinha, parabéns, Fatinha, você é muito querida, Fatinha, que dia alegre, que dia feliz. E aí, a cada 50 carros, alguém me via do lado dela e falava assim, Henrique, um abraço. Ele falava, Fatinha, parabéns, mais 50 carros, e vinha lá, aí Henrique, e tal. Mas eu fiquei imaginando, né? Ou melhor, eu senti, junto com a minha esposa, a emoção de ter o nome citado com carinho, com amor, chamado daquela maneira. Esse movimento foi algo assim tão cheio de amor e de carinho por parte da igreja, que depois alguns vizinhos comentaram com a gente que eles estavam em casa chorando por ver toda a manifestação que vocês fizeram. Gente, olha que coisa tremenda. Então falei aqui algumas situações em que nosso nome é citado, nosso nome é chamado, nosso nome é dito. Mas há um chamado que deve atrair muito mais atenção para a gente do que o resultado de uma prova, do que o resultado de um concurso, reconhecimento por algum desempenho excepcional no esporte. E hoje a gente vai falar sobre esse outro tipo de convocação, esse outro tipo de chamado. Ao longo da história, Deus tem chamado servos fiéis que a seu tempo fizeram toda a diferença. Nada deveria gerar mais alegria em nossos corações do que ouvir nossos nomes sendo pronunciados pelo Senhor.
E é isso que nós vamos ver no texto que leremos a seguir. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. E o versículo 13 diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos. Com que finalidade? Para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ele chamou também André, chamou Filipe, chamou Bartolomeu, chamou Mateus, chamou Tomé, chamou Tiago, filho de Alfeu, chamou Tadeu, Simão, o Zelote, e chamou finalmente Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Esse texto que nós lemos é o momento em que Jesus chama seus discípulos e explica a razão pela qual ele os está chamando. Então, esse texto ensina que Jesus escolheu aqueles 12, os chamou de apóstolos para 3 finalidades muito claras, muito bem definidas e muito específicas, como a gente pode ver no texto. Deus os chamou, primeiro, para estarem com ele; segundo, para os enviar a pregar; terceiro, para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Eu quero dizer para vocês, irmãos queridos, que apesar do tempo decorrido, desde o chamado desses primeiros discípulos, essa continua sendo a essência do chamado de Jesus para nós. Ele nos chamou para, em primeiro lugar, nós estarmos com ele. Primeiro, para estarmos com ele, depois para espalharmos a mensagem do Evangelho e, em terceiro lugar, para exercermos autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui eu já quero fazer 2 considerações. A primeira consideração, eu quero ressaltar, destacar, que a prioridade do chamado de Jesus é para nós estarmos com ele. Versículo 14, fala claramente: ele escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele. Quando Jesus chama as pessoas, o chamado é para as pessoas, antes de qualquer coisa, estarem com ele, se tornarem suas amigas, os seguirem, virem para perto, para junto. Em Jesus, Deus está nos chamando para si mesmo. A essência do chamado de Jesus, a principal parte, o ponto mais importante é exatamente esse. Veja que o versículo 13 diz: Jesus chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Por que ele chamou aqueles homens? Qual foi a razão do seu chamado? Qual foi a prioridade estabelecida por Jesus? Ele escolheu 12 para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Gente, esse é o chamado, essa é a convocação, destinada a todos aqueles que creem e que querem fazer a sua vontade. O essencial no chamado de Jesus é esse fato, que ele primeiramente, prioritariamente, antes de qualquer coisa, nos chama para estarmos com ele. Guarde isso no seu coração, não esqueça jamais desse ponto. Esse é o ponto primordial, esse é o ponto primário, essencial, antes de qualquer outra coisa, no chamado de Jesus. Ele não nos chama para fazermos alguma coisa, ele não nos chama para tratarmos de algum assunto, ele não nos chama para irmos a algum lugar,
Jesus não nos chama prioritariamente para ocuparmos cargos, para tomarmos parte em uma instituição. Jesus nos chama, em primeiro lugar e acima de tudo, para perto dEle. Ele nos chama para si mesmo, para nos aproximarmos dEle, para nos chegarmos a Ele, para estarmos com Ele. Não somos chamados para inicialmente fazermos algum trabalho especial. Esqueça isso. Coloque as prioridades corretamente no seu coração. Mas nós somos chamados para estar com Jesus. Quando Jesus disse, siga-me, e os 12 se chegaram a Jesus, a história do mundo mudou. Por que o mundo foi revolucionado há 2000 anos atrás? Porque 12 homens se aproximaram de Jesus. Porque 12 homens decidiram andar perto de Jesus. Porque 12 homens entenderam a prioridade do seu chamado e foram estar com Jesus e o seguiram. Observe o contraste. Quando Adão pecou, ele não quis chegar perto de Deus. Ele quis sair da sua presença. Quando Adão pecou, ele quis fugir. Ele quis se afastar. Ele tentou se esconder da presença de Deus. Deus foi ao seu encontro. Deus foi em sua busca. E Deus pergunta, Adão, onde está você? Você que eu criei, aonde está você nesse momento? Mas agora, Jesus nos chama e os discípulos vão imediatamente para junto dele. Mais uma vez o versículo 14, escolheu 12 para que estivessem com ele em primeiro lugar e os enviasse para pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Nós só seremos bem-sucedidos na pregação das boas novas se nós estivermos com Jesus. Nós só teremos sucesso, êxito em espalhar a boa nova da salvação se nós estivermos pertinho de Jesus, junto com Ele. Da mesma forma, só terá autoridade para expulsar demônios quem estiver com Jesus, quem estiver junto dele. Veja, Jesus não tem pressa de enviar ninguém para lugar nenhum. A transformação do caráter é mais importante. Essa mudança interior, ela precede o serviço. Ela vem antes do envio. Isso é algo absolutamente prioritário no coração de Deus. É o caráter que vai determinar lá na frente a qualidade do serviço que você prestou para o Senhor. É o seu caráter que lá na frente vai evidenciar a eficácia do seu serviço para o Senhor. Se não estivermos pertinho de Jesus, seja na missão de pregarmos o Evangelho, ou na determinação de expulsarmos os demônios, os desapropriarmos, os tirarmos de perto, se não estivermos pertinho de Jesus, certamente nós vamos falhar, nós vamos fracassar. A segunda consideração que eu queria fazer, logo de início, é que quando Deus chama, Ele chama pelo nome. Pense comigo, por que as pessoas têm um nome? Por que nós temos um nome, 2 nomes, um sobrenome? Por quê? Gente, para nos distinguir uns dos outros. Nós temos nome para definir a nossa identidade. É o seu nome que vai identificar você. É o seu nome que vai distinguir você de todas as outras pessoas. Então veja, o chamado dos discípulos. Estes são os 12 que Jesus escolheu. Simão, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão. Ele não chamou as pessoas indistintamente. Ele não chamou qualquer pessoa. O chamado de Deus não é impessoal, indefinido. Aqueles homens, eles tinham nomes que os identificava e os distinguia. Eles eram alguém e Deus sabia quem eles eram. Deus acompanhou a formação de todos aqueles homens, um a um, quando no momento eles eram formados no ventre de suas mães. Deus contou os seus passos, estabeleceu os seus dias, antes que o primeiro deles viesse a existir. Deus os alimentou, Deus os vestiu, Deus os protegeu, fez com que estivessem ali, naquele momento, para ouvirem o chamado. Deus os preparou para aquilo. Finalmente, Deus os chama. Olha que coisa interessante. Gênesis, capítulo 1, versículo 5. No momento da criação, olha o que acontece. Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas Deus chamou noite. Meus irmãos, vejam que coisa tremenda. Quando Deus nos chama, isso significa que vai algo além de apenas demonstrar que Deus nos conhece profundamente. Quando Deus nos chama, esse ato, ele é mais profundo do que apenas evidenciar todo o conhecimento que Deus tem a nosso respeito, o que por si só já seria bom demais. Ser chamado por Deus implica em ser nomeado, em ser trazido à existência, em vir à vida, em ser considerado. Olha as implicações disso tudo. Quando Deus nos chama, Ele está gerando algo novo dentro de nós. Nesse caso, ser chamado não é apenas uma questão de fazermos alguma coisa para Deus, mas ser chamado implica em que vamos nos tornar aquilo que Deus quer que efetivamente sejamos. Veja o que aconteceu com Jacó. Deus chamou Jacó. Ele lutou com Deus, foi transformado e passou a ser chamado de Israel. Israel se torna o patriarca de uma grande nação. Deus chamou Jacó e Israel vem a se tornar o patriarca de uma grande nação. Percebe? Deus não chama apenas para que venhamos a fazer alguma coisa para Ele, mas no chamado está implícito que vamos nos tornar algo que Deus quer que sejamos de uma maneira específica e bem definida. Quando Ele chamou Jacó, no seu coração já havia um projeto em que faria com aquele inicialmente enganador, se tornaria alguém como um príncipe de Deus, que é o que significa Israel. Quando Deus chamou Moisés e o usa para libertar a nação, Moisés se torna o libertador. Quando Deus chama Pedro, Tiago, João, André, Filipe, os 12, eles se tornaram apóstolos, com todas as implicações que isso significa. Apóstolo era o mensageiro. Apóstolo, inicialmente, no grego, era um navio que levava uma carga nobre e importante. Talvez daí a igreja, o Senhor tenha pego essa associação de que quem leva uma carga nobre e importante
como aqueles homens inicialmente, eles eram os apóstolos, levando aquilo. Percebe, irmãos? Deus chama Pedro e faz de Pedro um apóstolo. Deus chama Filipe, faz de Filipe um apóstolo. Faz o mesmo com Bartolomeu, com Tomé, com Tadeu, com Tiago e com os demais discípulos. Chamar pelo nome significa muito mais do que apenas chamar por nomes. É a mistura daquilo que nós já somos hoje com o que Deus quer que efetivamente nós venhamos a ser. É uma coisa tremenda que acontece desde o momento que o nosso nome sai dos lábios do Senhor, quando Ele nos chama. Vamos às aplicações, gente. Que aplicações a gente pode fazer para a nossa vida? Primeira aplicação. Aproveite esse momento que nós estamos vivendo, de quarentena, para ajustar suas prioridades. Aproveite esse momento para ajustar suas prioridades. Eu não tenho dúvida nenhuma que nesses dias de quarentena, Deus está fazendo algo tremendo, incrível, novo, sobre toda a face da terra. Deus está tratando com a sua igreja. Deus está fazendo algo diferente. Não tenha dúvida a respeito disso. O remédio foi muito amargo. O mundo todo parou. Deus está chamando a atenção da humanidade para algo novo, grande, tremendo, que virá nesses próximos dias. Irmãos, mas o que eu queria dizer é que Deus está nesse momento nos dando uma oportunidade única. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Deus está nesse momento de quarentena nos dando uma oportunidade única de nos aproximarmos ou de nos reaproximarmos dele. É uma oportunidade única em nossas vidas. Dificilmente nós a teremos de novo. Dificilmente alguém terá novamente uma outra oportunidade, como a que estamos tendo agora, de nos aproximarmos ou de nos reaproximarmos do Senhor. Essa quarentena, ela tem me mostrado que eu vinha deixando de fazer, antes dela, vinha deixando de fazer algumas coisas importantes, não porque me faltava tempo, mas porque eu não as priorizava. Guarde isso também no seu coração. Veja se isso funciona para você. Veja se isso é uma realidade na sua vida. Essa quarentena, vou repetir, está me mostrando que eu deixava de fazer algumas coisas, que imaginava que era por falta de tempo, que no meu coração eu me justificava como sendo por falta de tempo, mas que agora, durante a quarentena, eu continuo sem fazer. Então, ela está me mostrando que eu não fazia, não era por falta de tempo que agora eu tenho, mas era porque eu não priorizava. Numa visita que eu fiz para um amigo dos Estados Unidos, eu fiquei encantado com o fato dele fazer o tal trabalho profissional dele em home office. Eu achava o máximo, porque ele acordava, tomava o seu café, 8 horas da manhã ele entrava no seu escritório, a família já sabia, a porta fechada, ninguém entra, ninguém bate, ninguém atrapalha, ele está trabalhando, e ia de 8 da manhã, ele não pegava engarrafamento, ele não saía de casa, não se expunha, não tinha desgaste de trânsito, estresse ou qualquer coisa nesse sentido. 8 horas começava a trabalhar, meio-dia interrompia o seu trabalho, já estava em casa, fazia um almoço, ou sentava para conversar com a gente, ou ele ia dar uma caminhada em volta no quarteirão, 1 hora voltava, às 5 da tarde,
que terminava o seu expediente, ele já saía do seu escritório de tênis e já ia dar uma corrida ali no lugar onde ele gostava de correr. E eu olhava para aquilo e ficava imaginando, seria o máximo se eu pudesse trabalhar assim. Se eu tivesse a oportunidade de fazer um home office assim, eu ia também dar minhas corridas, eu iria para a academia, eu poderia cuidar muito melhor da minha saúde, como meu irmão faz, além de uma série de outras coisas. Talvez, mais importante ainda, talvez se eu tivesse a oportunidade de trabalhar em home office, eu poderia ler muito mais a minha Bíblia, eu poderia usar todo aquele tempo de transporte para orar muito mais, para dedicar mais tempo para estar na presença de Deus, poder me aquietar para conseguir ouvir a sua voz. Mas a quarentena tem me mostrado que eu preciso rever minhas prioridades. Eu preciso rever, mudar alguns hábitos. Eu preciso ajustar urgentemente os meus horários. Acho que a dura verdade que nós precisamos enfrentar é que se não fazíamos determinadas coisas importantes antes, não era por falta de tempo. Não era por falta de tempo que nós deixamos de fazer uma série de coisas que eram de extrema importância para nós e para a nossa casa. Se eu não dedicava uma hora do meu dia, insistindo nesse exemplo, para caminhar, fazer exercício, cuidar da saúde, hoje eu descobri que não é por falta de tempo. Hoje eu teria tempo. Meu pai faleceu há pouco tempo. Uma das coisas que ficou lá no seu apartamento, que nenhum dos irmãos quis, foi uma esteira. Eu levei para casa. Gente, a maior parte dos dias, ela está lá parada. Eu podia usar, mas não uso. Percebe? Não é falta de tempo. É alguma outra coisa. Eu percebi que se eu não passava, antes da quarentena, mais tempo em oração, se eu não lia mais a Bíblia, se eu não lia boas biografias de gente cristã, se eu não parava mais tempo na presença de Deus, ouvindo o que Ele desejava me falar, agora a quarentena está me mostrando que eu não deixava de fazer isso por falta de tempo, porque agora eu tenho tempo. Gente, que coisa dura reconhecer isso, que coisa dura fazer essa análise do meu próprio coração. Se eu não brincava mais com meus filhos, se eu não brincava mais com meus netos, se eu não dedicava mais tempo à minha esposa, à minha família, a quarentena está me mostrando que não era por falta de tempo. A quarentena destruiu as minhas desculpas. A quarentena expôs cruelmente a minha falta de cuidado com áreas vitais da minha vida. Há muitos anos eu aprendi que a maior mentira dos nossos dias é que na próxima semana eu terei mais tempo, então eu vou poder fazer isso e aquilo. Na próxima semana, essa semana eu estou muito ocupado. É a maior mentira do nosso tempo, gente. Nessa semana eu estou muito ocupado, mas na próxima semana eu vou colocar minha devocional em dia. Essa semana estou muito ocupado, mas na próxima semana eu vou orar mais muitas horas diante de Deus para ouvir tudo que o Senhor quer me falar. Próxima semana eu boto minha leitura bíblica em dia. Próxima semana eu vou brincar com os meus filhos. Essa semana eu estou muito ocupado, mas a semana que vem nós vamos brincar muito. Próxima semana eu vou dar muita atenção especial para a minha família. Vou praticar uma atividade física, vou cuidar da minha saúde. Gente, a verdade é que na próxima semana, assim como eu, nós estaremos mais ocupados do que nessa. Na próxima semana, nós teremos ainda menos tempo para orar, para ler a Bíblia, para dar atenção às nossas famílias, aos nossos filhos, para brincar com eles, do que temos nessa. A quarentena, ela veio para
provar que deixamos de fazer coisas importantes, não porque não tínhamos tempo, mas porque não as priorizamos. Vou reafirmar, nunca mais teremos uma oportunidade como essa na vida, para reorganizarmos, para arrumarmos nossas agendas, colocando as coisas mais importantes em primeiro lugar. Nunca mais teremos outra oportunidade igual. Então, essa é a primeira aplicação. Aproveite esse momento para ajustar as suas prioridades. Aí chegamos na segunda aplicação, que dentro dessas prioridades eu quero ressaltar uma em especial. Segunda aplicação, aproveite esse momento para reavaliar seu relacionamento com Jesus. Reavalie o seu relacionamento com Jesus. Aproveite a quarentena para você fazer isso. Assim como na construção de uma casa, a gente não pode colocar o telhado antes que a gente tenha alicerces bem construídos e colunas levantadas. Nós também não podemos servir eficazmente ao Senhor. Nós não podemos ter um ministério efetivo. Nós não podemos expandir a mensagem do Evangelho, expulsar demônios, se antes nós não tivermos nos aproximado de Jesus. Jamais se esqueça que o essencial no chamado do Senhor é o fato de que, antes de qualquer outra coisa, Ele nos chama para estarmos com Ele. Jesus nos chama, em primeiro lugar, para nós estarmos junto dEle. Ele não nos chama prioritariamente para nós fazermos alguma coisa. O chamado prioritário não é para você ocupar um cargo, para você ter uma função, exercer um ministério, tomar parte de uma instituição. Ele nos chama, antes de qualquer outra coisa, para nos aproximarmos dEle. Dificilmente em nossas vidas, nós passaremos por um tempo melhor que essa quarentena, para reavaliarmos nosso relacionamento com Jesus e o ajustarmos às prioridades do seu chamado. Jesus escolheu 12 para que estivessem com Ele. Aproveite esse momento para reavaliar o seu relacionamento com Jesus. Como foi dito ainda há pouco, a quarentena veio para provar que nós não fazíamos coisas essenciais, vitais, não por falta de tempo. Terceira aplicação, jamais coloque em dúvida o cuidado de Deus por você. Jamais duvide do cuidado, do zelo, do carinho, do amor de Deus por você. Da mesma forma que Deus acompanhou aqueles homens, desde o instante que eles foram formados no ventre de suas mães, da mesma maneira que Deus contou seus passos, determinou seus dias, os alimentou, os vestiu, os protegeu, fez com que estivessem ali preparados precisamente para aquele momento em que foram chamados, Deus também lhe chamou pelo seu nome. Deus está nos chamando pelos nossos nomes. Ele também acompanhou a sua formação no ventre da sua mãezinha. Ele estava ali no dia do seu nascimento. Ele contou os seus passos. Ele te proveu. O Senhor te protegeu. Ele te preparou precisamente para esses dias que estamos vivendo. No momento em que Jesus brada na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus se afastou de Jesus na cruz. Deus se afasta de Jesus e deixa Ele só na cruz, para que quando nós ouvíssemos
o nosso nome sendo chamado, nós pudéssemos nos aproximar dele. Deus se afastou de Jesus na cruz, para que quando nós ouvíssemos o seu chamado, nós pudéssemos chegar pertinho de Jesus, nós pudéssemos estar com ele, e nós nunca mais vivêssemos sós, sem sua companhia, desamparados. Gente, Deus espera que nós saiamos dessa quarentena muito, muito mais próximos de Jesus, para que nós possamos cumprir as demais etapas do nosso chamado. Pregar o Evangelho, expulsar demônios, fazermos isso com eficácia, com as prioridades ajustadas, com a busca da intimidade com Jesus, da proximidade com Jesus, acima de qualquer outra coisa em nossas vidas. E vivendo assim, nós venhamos a continuamente glorificar o seu nome. Pode dizer amém? Vamos fazer uma oração e partir para a ceia. Vamos preparar o nosso coração, como eu acredito que você já venha fazendo, para a ceia do Senhor. Senhor, obrigado por esse relato da Tua palavra, porque ele é tão profundo, ele é tão direto, ele fala tanto aos nossos corações. E às vezes nos pegamos assim, Senhor, querendo fazer tantas coisas para o Senhor, às vezes nos surpreendemos, enchendo a nossa agenda de atividades, muitas delas na igreja, muitas delas achando que com elas nós glorificamos o Senhor, sendo que a essência do chamado que o Senhor nos fez é para nós nos aproximarmos de Jesus, é para nós estarmos juntos com Jesus, é para nós estarmos com Jesus. Então, queremos aproveitar esse tempo em que o mundo parou para reavaliarmos nossas prioridades, para reavaliarmos o nosso relacionamento com o Senhor, para colocarmos os nossos corações em ordem. Então, ajuda-nos dessa maneira e tira do nosso coração qualquer dúvida no sentido de que o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece e o Senhor nos escolheu para Ti. O Senhor nos chamou pelo nome e isso nos basta. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nada melhor nessa vida do que termos essa percepção de que o Senhor nos chamou pelo nosso próprio nome. Louvado e bendito seja o nome do Senhor eternamente. Agora, Senhor, prepara o nosso coração para participarmos da mesa. Que o Senhor nos ajude a sondarmos as nossas almas, o nosso próprio coração, para nós recebermos da Tua parte a graça, o perdão, a renovação que emana do Senhor. Então, obrigado por tudo, obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice, e vem presidir esse momento, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.